Olá, ótimo dia, na paz do Senhor. A paz do Senhor Deus, que excede todo entendimento, permaneça em vós, por meio da graça do Senhor Deus. Sermão do capítulo 3, versículo 16, do livro de João. A graça de Deus é um sermão de um estudo textual. Observando no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, nós observamos a graça de Deus conforme ela se revela por meio de suas motivações e método. Mensagem e missões de esboço de pregação textual. Colocaremos um título deste sermão em João 3:16. A graça de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O tom da palavra é um tom alimentador. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E somente tem a vida eterna aquele que crê. Aquele que crê nas promessas, na regeneração e na restauração, através do poder do sangue de Jesus Cristo, que nos transmite esta graça onipotente. Nesta proposição e nesta lição nós faremos um estudo textual. Assim, observando a graça de Deus, conforme ela se revela por meio de suas motivações, seus métodos, mensagens e missão. O objetivo geral da mensagem é: o ouvinte deve ser capaz de entender completamente o capítulo 3, verso 16 de João, e mostrar como a graça de Deus se relaciona com a obediência do homem. Em objetivo específico, nesta lição, espero comunicar que a graça de Deus não é desprovida de nossas obediências, e que a graça é, na verdade, todo o escopo do plano divino da salvação. Na introdução deste sermão em João 3:16, Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Jesus disse a Nicodemos o que ele tinha que fazer para ser salvo, a não ser que nasceste da água e do Espírito. Jesus então começa a dar as instruções para aquele príncipe. Houve outra pergunta que Jesus respondeu desta forma: se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Jesus respondeu com objetividade no versículo 12 para Nicodemos, ensinando
e instruindo Nicodemos a respeito da graça salvática. Evidentemente, Nicodemos tinha alguma dúvida sobre as coisas celestiais, mas tudo o que estava na mente de nosso Senhor a passar para Nicodemos era o plano para a salvação do homem. Jesus, ele diz: "E ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu." Versículo 13 ao versículo 21, Jesus explana esta realidade de acordo com a sensibilidade da graça eterna. O foco deste estudo é o versículo de número 16. João 3,16 nos revela no plano de salvação de Deus a motivação, amor, em dizer porque Deus amou o mundo. Em complementação com esta palavra, Romanos capítulo 5, versículo 8, nós temos a palavra que diz: "Mas Deus prova seu amor para conosco." E em segundo plano, nós temos Romanos 8, 35 a 39, que diz assim: "Quem nos separará do amor de Cristo?" O amor é a coisa mais pura. O amor é a coisa mais sábia, movido por Deus, da parte de Deus, e distribuído pela humanidade. Amados, 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7 e versículo 10. Amados, amemo-nos uns aos outros. Veja logo o escritor, a primeira carta de João, trazendo as instruções categoricamente em comprovação aquilo que Jesus ensinou a Nicodemos. Amemo-nos uns aos outros. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 10, Paulo ele traz uma instrução dizendo: "Mas Deus, que é rico em misericórdia." Aqui o método, seu Filho, o Filho de Deus, o unigênito, ele é o Filho de Deus, o Filho único, que Deus, por seu amor imbatível, ofereceu como sacrifício expiatório, como sacrifício vicário, para nos transportar ao núcleo do seu amor eterno. E assim, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo para José: "José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo." Aí nós vamos entender o início do grande amor de Deus. Ele veio para servir e dar assistência àqueles que estavam dispersos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que, sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz.
Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 10, o apóstolo Paulo nos dá esta grande comprovação nítida do amor de Deus, apontando para Cristo como sendo o Cordeiro de Deus, a ovelha muda que segue humildemente para o matador, para nos transmitir ao reino do seu amor. Ele veio para trazer a salvação por meio da sua morte. Mas Cristo, sendo sumo sacerdote, conforme está em Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 15, sendo ele sumo sacerdote, se faz agora um canal, uma fonte, uma passarela que nos transporta ao amor de Deus e à graça inefável pela sua inerrante palavra da vida eterna, pela sua magna palavra da vida eterna. Ele nos transmite ao reino do seu amor. A mensagem de Deus é a seguinte: Deus quer que tenhamos uma vida de fé. Mais do que isto, Ele quer que acreditemos, honremos e prestemos reverência a seu Filho Jesus. Jesus é o nosso tema central, porque ele se fez a coluna de sustentação para todos aqueles que nele creem. Anunciou o Evangelho das Boas Novas, o Evangelho que se formou mensagem cristocêntrica e que hoje nos impulsiona ao reino de Deus. Em terceiro lugar, no capítulo 1, versículo 7, ou melhor, no capítulo 7, versículo 12, da primeira carta de João, o mesmo veio como testemunho para ter testemunho da sua luz. Glória a Deus. Muito bem, João capítulo 4, versículo 42. Então logo deparamos com a mensagem que diz: E disse a mulher: Agora cremos, não por tua palavra, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Oh, glórias a Deus. Capítulo 8, versículo 24. Agora ele se identifica dizendo assim: Eu, portanto, vos disse que morreis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, ele morreríeis em vossos pecados. Missão gloriosa, salvação eterna para todos. Não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Receba hoje a mensagem da salvação, a mensagem da vida eterna, porque o amor de Deus é tão imenso e imensurável é a sua compaixão e misericórdia. 1 João capítulo 10, ou melhor, João capítulo 10, versículo 27, 28. Ele diz assim, presta atenção, no capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e eles nunca hão de perecer,
nem ninguém os arrebatará da minha mão. Bendito seja Deus. Mateus 25, 46. Irão eles para o castigo eterno, isto é, aqueles que não estiverem em conformidade com esta graça inefável. E ele completa dizendo: mas os justos entrarão para a vida eterna e para o gozo eterno. João capítulo 6. Então Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós acreditamos e temos a certeza de que Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Bendito seja Deus. E logo no mesmo Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1 a 3, diz assim: estas palavras falou Jesus, e assim ergueu os seus olhos aos céus de glória e disse: Pai, agora é chegada a minha hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como tu lhe deste poder sobre toda a carne, para que ele dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E esta é a vida eterna, para que conheçam a ti como o único Deus, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo como teu único Filho, a quem o Senhor lhe enviaste. Esta foi a oração de Jesus para os seus discípulos. E em conclusão, neste sermão em João 3,16, vamos nos lembrar do que ele nos fala sobre a graça de Deus. Em primeiro lugar, a sua graça, ela vem por motivação. Em segundo lugar, por seu método. E em terceiro lugar, sua mensagem de vida eterna. E a mensagem de vida eterna, ela se concretiza na sua missão, a missão que ele fez para revelar a nós o grande amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus em Cristo vos abençoe e que Ele lhe proteja, mediante a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia e a sua compaixão.